Olá, meu querido, estamos juntos mais uma vez. Esse é o canal Amigo de Deus e hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor falando sobre ministério, que é o pastor Fausto, todas as terças e sextas no nosso canal, um material novo em relação à prática de vida cristã. Amém? Você que está com a palavra do Senhor, eu quero que você abra ela no livro de Mateus, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Quero falar ao seu coração hoje sobre as feridas de uma caminhada ministerial. Mateus capítulo 26, versículo 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E ele disse: tu o disseste. Então, meu querido, quero falar ao seu coração hoje sobre as feridas do ministério, os riscos da caminhada cristã, do serviço que nós temos realizado, como existem hoje pessoas feridas pelo ministério, feridas ali no exercício das suas atribuições, feridas dentro das igrejas, líderes feridos, líderes caídos. Quero falar ao seu coração sobre Judas, o homem que caminhou com Jesus, serviu a Jesus, um homem que tinha um chamado, tinha um ministério. A Bíblia diz que Judas ele caminhou com Jesus 3 anos. Depois desses 3 anos, Satanás entrou nele. O interessante é que Satanás ele chegou até a pedir a Pedro. Jesus intercede e a questão fica sobre Judas. Mas esse homem que operou curas, maravilhas, pregou a palavra de Deus, quais eram as feridas? Qual foi a margem, o espaço que esse homem deu para que ele tivesse caído ao ponto de trair Jesus, se opor ao ministério de Jesus? Não vou me ater a todos os pontos, a história de Judas é muito profunda, mas eu quero ministrar algumas coisas em relação à caminhada desse homem. Primeira coisa, primeiro risco de uma caminhada ministerial são as diferenças. Judas, ele era Judas Iscariotes, o homem que veio de Queriotes. Judas, ele era o único discípulo que veio dessa cidade. Judas, ele era o discípulo diferente. Judas, ele era o único que tinha essa história, a peculiaridade, a maneira que ele foi criado, a forma que ele foi criado, a cultura que ele foi educado. Judas, ele era o único daquele lugar. Quantas feridas estão no coração de pessoas hoje, de cristãos hoje, porque eles se sentem diferentes. Porque eles são diferentes dos outros. A história deles é diferente. Ah, como eu queria que a minha história fosse assim. Como eu queria que eu tivesse me convertido como você se converteu. Como eu queria ter nascido na igreja como você nasceu. Como eu queria ter acordado antes para as coisas de Jesus. Como eu não queria ser dessa forma. Eu não queria pregar dessa forma. Eu não queria falar dessa forma. Eu queria ser inteligente como você é. E as diferenças, elas vão nos ferindo. E nós vivemos uma grande confusão no ministério, porque nós oramos como uma pessoa, nós pregamos como outra, nós nos comportamos como outra e nós perdemos a nossa identidade. Porque estamos feridos em relação à nossa história, à nossa caminhada. A cura em relação às diferenças tem a ver quando nós entendemos como Deus lida com as diferenças. João, o apóstolo João, ele era um homem que consertava redes. E o fantástico é que o legado de João, o livro de João, ele é um livro de conserto. Ele é um livro que veio trazer conserto para as heresias e para as doutrinas erradas que estavam no contexto da igreja. Paulo era um homem que consertava tendas. E as cartas de Paulo
são cheias de mecanismos de como a igreja deveria funcionar. Paulo era um homem que construía tendas, então ele entendia de mecanismos, o que encaixava no que. Paulo ele entendia de planejamento, de organização, e as cartas de Paulo organizaram a igreja da maneira que ela está instituída hoje. Pedro era pescador. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Então toda a história, todo o contexto, as diferenças, os detalhes da vida desses homens foram aproveitados por Jesus Cristo. Creia que a sua história é diferente, porque você é único. Você não está sendo cuidado por Jesus a partir do dia que você aceitou Ele como Senhor e Salvador. Quando Paulo entende o que aconteceu, Paulo diz: meu Jesus é aquele que cuida de mim desde o ventre da minha mãe, não desde que eu levantei a minha mão e aceitei Ele como Senhor e Salvador. Toda a minha história, toda a minha caminhada, todo o meu aprendizado, os erros e os acertos, de alguma maneira serão aproveitados por Jesus no ministério, na caminhada ministerial. As diferenças na nossa história e no nosso testemunho acrescentam vida dentro daquilo que nós somos chamados para fazer. Não deixe, meu irmão, que as suas diferenças tragam feridas no seu coração. Segundo ponto, serviço. Talvez em algum momento Judas se feriu com o serviço que ele foi chamado para executar ao lado de Jesus. No João capítulo 6, os discípulos são usados como mordomos. Faça isso, faça aquilo, mande o povo se assentar, organize as pessoas. No livro de João, também capítulo 6, os discípulos viram garçons. Agora que vocês organizaram todo o ambiente, as mesas estão estruturadas, agora vocês vão lá e sirvam comida para esse povo. E quando eles terminarem de comer, vocês vão lá e perguntam se eles querem comer mais e vocês sirvam a comida de novo. Mesmo João capítulo 6, Jesus coloca os apóstolos como lixeiros. Agora vocês vão lá e vocês recolham todo o lixo, tudo o que ficar, coloquem fora. E aquilo que sobrar, vocês organizem, porque eu não quero desperdício. Mateus capítulo 21. Jesus diz: olha, agora vocês são meus mensageiros. Vocês vão lá e vocês deem um recado para o dono do burrinho, e diz que eu preciso do burrinho agora, porque eu vou entrar em Jerusalém montado nesse burrinho e depois eu devolvo. Toda a história, toda a caminhada dos discípulos com Jesus é cercada de muito serviço, muita ordem e muita obediência. Muitas feridas que nós vivemos hoje na caminhada cristã são desnecessárias. É por não entender aquilo que nós somos chamados para fazer por Jesus. É por não entender, quando os apóstolos falaram: Jesus, qual de nós é o maior? Jesus diz: não sei, o maior de vocês é aquele que mais serve. O serviço deveria nos privilegiar e não nos ferir hoje. Parece que na proporção que nós vamos crescendo ministerialmente, nós vamos servindo menos. Nós vamos fazendo menos. Nós vamos nos tornando dignos de executarmos cada vez uma quantidade menor de coisas. Mas o maior continua sendo aquele que mais serve. Entender o serviço como uma ofensa, entender o serviço como uma humilhação, é fazer com que o serviço que nós executamos para Jesus venha ferir o nosso coração. E não entender o que é o privilégio de realizar algo para Jesus. Das tarefas mais simples às mais difíceis. O serviço é para nosso crescimento. O serviço é para determinar quem é o maior onde nós estamos. Quem é o maior da sua casa é o que mais serve. Quem é o maior do seu ministério? Deus não tem muito essa coisa de título, não. Para Deus todo mundo é filho. E o maior é o que mais serve. Terceiro ponto. Lá em João 12:6 diz que Judas ele era ladrão porque ele tirava dinheiro da bolsa. Outro ponto, onde podemos nos ferir na nossa caminhada ministerial, é na recompensa. O que nós queremos
de recompensa por aquilo que nós estamos fazendo. O que nós queremos em troca daquilo que nós estamos fazendo e vivendo através de Jesus Cristo. Judas, eu creio que se sentia no direito de ter um retorno rápido, prático e prazeroso. Judas não queria aguardar a recompensa verdadeira, Judas não queria aguardar galardão. Judas se achava no direito de ter uma recompensa aqui e agora, então ele tirava dinheiro da bolsa. Ele queria enriquecer rapidamente. É muito fácil se ferir ministerialmente se nós estamos mal intencionados e nós queremos a recompensa errada. Nós queremos receber algo que Jesus nunca disse que nós receberíamos. A palavra do Senhor fala sobre ter as necessidades supridas. Mas a mesma palavra diz que nós devemos ter cautela ao almejar coisas altas, coisas que estão fora do nosso alcance. A mesma palavra de Deus diz que muitos estão caídos porque estão vendo o evangelho como uma forma de ganho. E quando nós buscamos a recompensa errada, o nosso resultado também é errado. Pedro se depara com um homem, esse homem olha para ele e diz: me dá dinheiro. Pedro devia estar num dia meio duro ali, sem recursos, e diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem era paraplégico. Pedro diz: levanta agora e anda. E aquele homem entra saltando dentro do templo. Hoje a igreja arrecada 60 milhões de reais por dia, a arrecadação da igreja evangélica no Brasil. Eu creio que hoje, grande parte das igrejas não pode dizer: eu não tenho prata nem ouro. Mas hoje a nossa maior dificuldade é dizer: olha, levanta e anda. Porque quando nós focamos na recompensa errada, o nosso resultado ele também é errado. E nós ganhamos o mundo, perdemos a nossa alma. Conquistamos riquezas e descobrimos que essas riquezas não podem fazer por nós aquilo que só Deus pode fazer. Busque a recompensa certa. A sua maior recompensa é Deus. Ele é a sua herança. Ele é o seu galardão. Ele é o seu direito ministerialmente. Buscar uma recompensa diferente é correr um sério risco de se frustrar. Quais são as crises que nós passamos? Por gerar expectativa por coisas que nós não recebemos. Isso é crise. Crise é acreditar muito que algo vai acontecer e aquilo não acontece. Quando geramos a expectativa das recompensas erradas, elas não vêm. Nós nos ferimos ministerialmente. E o último ponto. Espiritualidade. Uma multidão de homens e mulheres cristãos hoje feridos pela espiritualidade. A Bíblia diz que Judas, ele carregava uma bolsa e aquela bolsa era para auxiliar os pobres. Se você olhasse para Judas, ele tinha uma aparência mais espiritual que os outros apóstolos. Maior responsabilidade, maior credibilidade, maior autoridade, maior liberdade, maior confiança do que os outros. Só que ele era alguém carnal, com aparência de espiritual. Nem tudo que parece ser espiritual é espiritual, meu irmão. Espiritual é tudo aquilo que vem de Deus. Existem muitas coisas carnais com aparência de espiritual. Quanto mais espiritual, mais normal. Essa é a regra e é assim que funciona a vivência com Deus. Quanto mais espiritual, mais normal nós somos. Eu não entendo como Jesus conseguia compartilhar uma refeição inteira com uma prostituta, com um adúltero, com um sonegador de impostos, com um pecador. Jesus compartilhava uma refeição inteira com essas pessoas. E essas pessoas conseguiam comer essa refeição e se sentirem amadas. E hoje, as pessoas estão constrangidas de conviver com líderes. Hoje as pessoas são constrangidas por uma falsa espiritualidade. Porque por causa dos trajes, da aparência, das palavras, do currículo, da maneira que essas pessoas se comportam, elas constrangem outras com a sua falsa espiritualidade. Quanto mais espiritual, mais
normal. Jesus Cristo naquela cruz, ele resgatou o nosso direito de ser marido, de ser pai, o nosso direito de ser homem, de ser mulher. Jesus Cristo naquela cruz não nos transformou em anjos. Eu não acredito nessa espiritualidade que nos remete a algo que nós não somos. Eu não acredito que Jesus Cristo ele se fez homem para nos transformar em anjos. Jesus Cristo ele se fez homem para resgatar o nosso direito de exercer espiritualidade na condição que nós estamos hoje. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sim. Mas não algo que venha remeter a uma falsa espiritualidade. Muitos andam feridos hoje, porque seu ministério não tem a aparência que gostaria de ter. Porque ele gostaria de mais arrepios, ele gostaria de mais atenção, ele gostaria de mais poder, mas ele não entende que a cura, um coração sarado na presença de Deus, é entender que toda a espiritualidade que nós precisamos hoje, ela não é produzida por nós, ela é produzida por Deus. A igreja, ela não produz avivamento. Quem produz avivamento é Deus. A igreja não enche as pessoas, quem enche as pessoas é Deus. A igreja não arrepia, não impacta as pessoas, quem faz isso é Deus através da sua igreja. Mas a espiritualidade, ela deve preservar o coração das pessoas. Em nome de Jesus, você seja curado e livre dos riscos dessa caminhada ministerial. Ser cristão, ser cristã é algo de extremo risco. Porque tudo aquilo que nós fazemos é extremamente íntimo, é extremamente pessoal. Em nome de Jesus, que Deus ele te conceda um coração sarado. Que você não permita que hoje as suas diferenças sejam uma ferida no seu coração. Mas que as suas diferenças hoje possam potencializar o seu ministério. Que você não permita que o serviço, aquilo que você tem realizado hoje, seja uma ferida no seu coração, mas que você tenha orgulho e prazer em fazer as coisas para Deus. Que você não permita que falsas recompensas, falsas promessas de recompensa sejam geradas no seu coração, mas que você tenha certeza daquilo que verdadeiramente você tem direito de receber. Que você não se desgaste, não se fira, buscando uma falsa espiritualidade, mas que você esteja seguro que toda a espiritualidade que você precisa, ela vem de Deus. Quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, que o seu ministério cresça e prospere em nome de Jesus, que você seja extremamente bem sucedido e tenha um coração sarado. Todas as terças e sextas, vídeos novos adicionados ao nosso canal, você possa divulgar, compartilhar, que junto nós possamos crescer à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.